Quando eu estava buscando o Senhor me deu uma palavra. Aí a mídia ali já perguntou qual é o nome da mensagem. Aí eu, escolhas. Aí o meu casca de bala falou assim: pastora, mais alguma coisa? Eu, não, escolhas. Aí ele, amém, glória a Deus. E foi essa palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração, a respeito de escolhas. E eu queria assim estar orando nessa hora, em nome de Jesus. Paizinho querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Pai, que verdadeiramente eu venha ser um instrumento, Senhor, totalmente direcionado por Ti. Tudo aquilo que o Senhor falou comigo, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, que eu possa ser verdadeiramente porta-voz, Senhor. Pai, muitas das vezes, Senhor, nós queremos fazer escolhas daquilo que a gente quer falar. Mas, Senhor, é a Tua vontade. E a Tua vontade sempre é boa, é perfeita e é agradável. Muito obrigado, Senhor. Toma o Teu principal lugar, assim como o Teu filho já orou. Toma o Teu lugar de honra. E glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse lá em Provérbios 3. Provérbios 3. Provérbios 3, no versículo 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E aqui eu escrevi assim, quando o Senhor fala aqui de reconhecer em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, fala de que Deus, Ele vai tirar todos os obstáculos do teu caminho para aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. E Ele vai tirar, Ele vai abrir o caminho. Porém, Ele não diz o tempo, Ele diz aqui o tempo que Ele vai fazer isso? Não. E não é diferente quando eu falo aqui do tema que o Senhor me deu, o Senhor falou escolhas. Precisamos entender que a nossa vida é feita de escolhas. Tudo que nós fazemos na nossa vida são escolhas. O pastor estava dando exemplo aqui de que às vezes não tem uma direção, às vezes não sabe o que fazer e de repente aparece um outdoor, aparece uma placa, aparece um dizer e aquilo ali te dá um despertar às vezes de uma situação que você precisa fazer. É uma escolha ou uma direção que você deve caminhar. E não é diferente. E quando eu estava refletindo nessa palavra, o Espírito Santo falou comigo que muitas das vezes não pensamos nas consequências que as nossas escolhas vão nos causar. Quantas das vezes fazemos escolhas e não pensamos naquilo que vai acontecer lá na frente? Porque toda atitude gera uma consequência, correto? Tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência. Ou uma consequência boa, ou uma consequência ruim. E tudo aquilo que nós agimos, da forma que nós agimos, nós acabamos recebendo o reflexo daquilo. Quantas vezes muitos de nós
toma uma direção que não é para ser tomada, e aquilo se torna um reflexo na nossa vida, e a gente às vezes tem consequências não favoráveis. E o Senhor nos dá essa direção. E a palavra do Senhor diz que o tempo do Senhor é formoso. Abre lá em Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Porque muitas das vezes na nossa vida a gente faz escolhas e a resposta dessas escolhas nos faz atrasar ou adiantar aquilo que Deus tem na nossa vida. E lá em Eclesiastes 3, no versículo 11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E todos nós conhecemos essa passagem bíblica que fala lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, não é verdade? Então, quando nós tomamos atitudes que nós não pedimos direção, porque você lembra lá de Provérbios que eu li, 3, 5 e 6, que fala que o Senhor, Ele nos ensina o caminho, Ele aplana os nossos caminhos. E quando nós decidimos algo e nós não pedimos a direção ao Senhor, esse tempo formoso aqui que o Senhor fala, que tudo no tempo dele é formoso, muitas das vezes, amados, nós adiantamos ou atrasamos. E tudo que o Senhor faz, o tempo do Senhor é o melhor. No tempo do Senhor tudo acontece da melhor forma. E nós precisamos entender que tempo é esse. Quando a gente entende o tempo exato de fazermos as coisas, de nos direcionarmos nas coisas que fazemos, amados, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. A paz nos alcança. Deus fala sobre isso em Eclesiastes 3, que Ele fala há um tempo determinado para todas as coisas. Se o próprio Deus fala para mim e para você que há um tempo determinado, é porque existe um tempo determinado para as escolhas que fazemos. Amém? Você consegue entender isso? Nós precisamos entender isso. Porque quando tomamos a direção de forma sem orientação do nosso mestre, do nosso Senhor, daquele que nos ensina o caminho que a gente tem que andar, verdadeiramente, amados, nós vamos errar. Nós vamos passar por cima do tempo exato, ou nós vamos retroceder aquilo que já está à nossa frente. E Deus ali foi falando comigo, porque na nossa vida é uma caminhada. E nós dormimos e acordamos, e todos os dias nós temos oportunidade de fazermos escolhas. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de fazermos escolhas. E quando nós levantamos a nossa mão para o Senhor e nós declaramos que o Senhor é aquele que comanda, é aquele que governa a nossa vida, que não nós mais vivemos, mas Cristo vive em nós, nós declaramos isso com a nossa boca, nós verdadeiramente temos que deixar o Senhor nos conduzir. Claro que nós temos que tomar atitudes, nossa vida é também algo que nós temos que tomar atitudes, nós não podemos ficar parados em berço esplêndido, temos que tomar atitudes, mas atitudes conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Porque quando nós não temos consciência daquilo que fazemos, erraremos, retardaremos ou adiantaremos.
Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Eu quero ser totalmente conduzida por aquilo que o Espírito Santo falou comigo. E a cada oportunidade que nos é dada, existem caminhos distintos, caminhos orientados. E quantas das vezes, amados, eu vejo, e quantas das vezes eu comecei a tentar me lembrar, Senhor, qual é o caminho, qual foi a direção que talvez eu tenha tomado que não venha da tua direção, que eu retardei ou que eu adiantei. A gente precisa fazer essa reflexão, a gente precisa entender, Senhor, é dessa forma, é esse caminho, é por ali, o que eu tenho que fazer? Aquele caminho que te leva rumo ao destino a ser alcançado, ou aquele que te faz parar e não avançar? Quantas das vezes, amados, nós tomamos caminhos que nós não conseguimos alcançar aquilo que nós almejamos? Por quê? Talvez o momento não é aquele. Talvez você vai alcançar aquele objetivo. Você tem um objetivo, você tem um sonho. O homem que deixa de sonhar, ele deixa de viver. Quando você vê uma pessoa que você pergunta àquela pessoa, você tem algum sonho? E aquela pessoa fala assim para você: eu não. Amados, ore por essa pessoa. Essa pessoa está precisando de oração, porque ela está deixando de viver. O homem que deixa de sonhar, ele deixa de viver. O homem que não tem sonhos, não tem, desejos, não tem perspectiva de alguma coisa, ele verdadeiramente, ele deixou de viver. E às vezes é uma pessoa que está viva, mas ela está morta espiritualmente, ela está morta para os seus próprios sonhos, para os seus próprios desejos. E isso daqui a pouco começa a florar na sua vida, na sua saúde, porque ela deixou de viver, ela deixou de sonhar. E é muito sério isso. Precisamos entender que o poder das escolhas estão em nossas mãos. Deus mostra o caminho, mas a escolha é minha e é sua. Abre lá em Deuteronômio 28. Nós vamos passear pela Bíblia, amém? Glória a Deus. Deuteronômio 28. Tá difícil, filho? Deuteronômio 28, no versículo 8 diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. E esse capítulo fala sobre as bênçãos decorrentes de o quê? De uma obediência. Nada mais é do que uma escolha. Não é verdade? Se fazemos uma escolha em obediência ao que o Senhor nos conduz, ao que o Senhor nos mostra, ao que o Senhor nos direciona, amados, você pode ler o capítulo 28. Que lá no primeiro versículo fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, amados, se nós fizermos a escolha certa, não tem como nós não recebermos as bênçãos do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre na minha e na tua vida.
Todos nós estamos debaixo dessa palavra, mas cabe a nós fazermos as escolhas certas. Cabe a nós obedecermos a direção certa a sermos conduzidos. Se você escolher um caminho que não condiz à vontade de Deus, a escolha vai ser sua. Deus te dá a liberdade, Ele te mostra a direção, mas a escolha é sua. Aí eu coloquei aqui, é fato que muitas das vezes não pedimos a direção de Deus, e sim fazemos conforme a vontade da nossa carne, e damos ouvidos ao Espírito, à nossa carne, e não ao Espírito Santo que fala para nós. Aí você pode falar assim para mim: ah, pastora, mas às vezes eu faço escolhas, eu não consigo ali, eu acho que é a direção de Deus. Amados, não tem como a gente receber uma direção que não seja de Deus e as coisas venham dar errado. Como que o Senhor, o próprio Deus, aquele que te deu vida, Ele vai te conduzir a um caminho errado, a um caminho que vai te levar talvez a um desconforto, talvez a algo ruim, talvez a um caminho de tristeza? Não, amados. Realmente a gente precisa buscar em Deus, a gente precisa buscar intimidade com o Senhor, porque o Senhor fala através de outdoor, o Senhor fala através de um pássaro, através de uma mensagem, através de um gesto, amado, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, para falar comigo e com você. E muitas das vezes tomamos atitudes e direção e falamos: ah, foi o Senhor que nos direcionou. Não, precisamos entender que Deus nos mostra o caminho, porém a escolha é minha e sua. Ele nos dá a liberdade para decidir. Ele nos dá essa liberdade. Amém? A liberdade do se converter, levantar a nossa mão e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, foi escolha nossa, amém? O Senhor nos forçou a nada. O Senhor não falou, você tem que na realidade, amados, eu abrindo um parênteses aqui, eu não gosto desse negócio de falar, você quer aceitar Jesus? Quem tem que nos aceitar, quem nos aceitou primeiro foi o Senhor. Não é verdade, Penha? Foi Ele que nos abraçou, foi Ele que nos envolveu com os braços dEle de amor. Nós não temos que aceitar o Senhor, nós temos que pedir a Ele: Senhor, me aceita como tua filha, me aceita, Senhor, coloca o meu nome no livro da vida, me dá eternidade contigo. Amados, nós que carecemos do amor do Senhor, nós que carecemos, sabe, da misericórdia do Senhor a cada manhã, porque se não for a misericórdia do Senhor a cada manhã, nós já teríamos sido consumidos, amados, pelos pensamentos, pelas atitudes, pela fala, pelo gesto, pelo olhar, nós teríamos sido consumidos, amados. Então, o poder da escolha está na minha e na tua mão. Aleluia. Aqui eu escrevi, eu estou tentando, sabe, correr mais, mas eu escrevi: nem sempre o caminho que é mais fácil é o certo. De certa forma, sempre o mais difícil que é o caminho certo. Muitas das vezes, amados, achamos que ir pelo caminho mais fácil, o Senhor está ali. Não que o Senhor só arruma dificuldades para nós. Não só que o Senhor faz com que a gente caminhe de uma forma com dificuldades para alcançar algo, não. Mas quando tudo é fácil para a gente, pode ter certeza, amado, quando tudo fica muito fácil para você, desconfia. Deus não está nisso, não.
Ah, pastora, mas a senhora está falando que Deus vai dificultar as coisas para nós? Sim. Sim. Somos forjados. Porque imagina se tudo fosse muito bom, tudo muito belo. A palavra do Senhor, a própria palavra do Senhor diz, boca de Deus para mim e para você, no mundo tereis aflições, mas Ele fala o quê? Que nós temos que ter bom ânimo. Mas Ele nos enganou? Tem pessoas que falam assim, ah, depois que eu entrei para a igreja, que eu confessei Jesus, a minha vida piorou. Não, amado, sabe por quê? Porque a facilidade era muito grande. Antes de entrar Jesus na nossa vida, a facilidade era muito grande. Fazíamos o que queríamos, não estávamos nem aí. Só que quando Jesus entra, tudo tem que ser transformado, não tem jeito. Jesus, quando entrou no barco, aquela tempestade parou, porque Ele deu a ordem, Ele declarou com a palavra. Antes era tudo tempestade, mas quando Jesus entrou no barco, tudo se fez novo, tudo foi transformado. Quando Jesus entra na minha e na tua vida, amados, tem que haver transformação. Evangelho é mudança de vida, é mudança de atitudes, é mudança de mente, é metanoia, é mudança de falar, é mudança de agir, é mudança de pensar. A gente escuta, as pessoas que falam que entram para o caminho do Senhor, é tudo ex. Glória a Deus, temos que ser ex mesmo. Não é verdade, Verinha? Temos que ser ex. Ex que fala mal do outro. Ex que, sabe, que rouba. Ex que fala mentira. Ex que fala fofoca. Ex, amado. Porque nós somos nova criatura. Tudo que é velho ficou para trás. Foi jogado no mar do esquecimento. Hoje somos novas criaturas. Hoje nós somos simplesmente criaturas, mas somos chamados filhos amados de Deus. Amém? Quantos filhos aqui nós temos? Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, amado. Você é filho e filha amada do Senhor. Aleluia. Aleluia. Geralmente, eu coloquei aqui, geralmente os maiores testemunhos que damos são das maiores dificuldades que vivemos, não é? Aquele testemunho que você vive, que é algo assim estrondoroso, a gente quer falar logo, a gente quer testemunhar. E muitas das vezes, amados, a gente quer testemunhar para que o nosso nome esteja em evidência, não o nome do Senhor. E eu coloquei aqui aquele testemunho que você deveria contar por ter alcançado algo que para você parece pequeno, mas foi tão impactante que glorificou o nome do Senhor. Quantas das vezes, amados, nós fazemos questão de contar testemunhos que são colocados em outdoor, coisas que a gente quer falar para que todos vejam. Eu consegui isso, eu fiz isso. Mas, amados, nas pequenas coisas que Deus tem feito para nós a cada dia, se nós testemunharmos, são nas pequenas coisas. Pode ter certeza que aquilo que acontece na nossa vida de grandioso, quando nós testemunhamos, o Senhor se agrada. Porque o nosso desejo, eu creio que é o meu e o teu desejo, é glorificar o nome dEle. Mas, amados, eu sinto no meu coração que aquilo que é mais simples que o Senhor faz, sabe, os pequenos detalhes que nós falamos, isso agrada muito mais o coração de Deus. Eu costumo falar, às vezes eu chego em casa, assim, a Brenda entra na minha doideira, né?
o pastor, às vezes, fica me olhando assim, eu fico contando para ele, Aí a Brenda já está pulando e o pastor, Porque assim, eu me empolgo tanto, amados, com detalhes. Se eu fosse contar, não é pretensão minha não, mas se eu fosse contar os testemunhos que eu tenho do cuidado. Eu estava conversando ontem com a minha prima e eu falei com ela, eu amo tanto o Senhor, porque Ele cuida tanto de mim. E a palavra do Senhor fala que Ele cuida, né, dos órfãos. E eu sinto o Senhor como meu pai, assim. Eu posso até falar de uma forma que você fala assim, mas, amados, eu sinto tanta presença do Senhor na minha vida, o cuidado de Deus nos detalhes, que eu fico assim, a Brenda fala assim para mim, mãe, brincadeira, hein? Tu é mimada de papai, hein? Mas é o amor que eu sinto e os detalhes, e eu faço questão de contar detalhes. Se a pessoa que está do meu lado chegar a falar assim, tá totoca, igual o apóstolo fala, né? Tá totoca. Tô nem aí, ó. Para mim, aquilo que o Senhor fez aos olhos dos homens pode ser algo simples, para mim é algo estrondoso. Então, amados, a gente precisa entender isso, que são os pequenos testemunhos que muitas das vezes a gente conta, que vai impactar uma vida. Não são os grandes testemunhos. Hoje eu compartilhei algo aqui com as mulheres que oram de testemunho. E é uma grande verdade. A minha vida, a vida do pastor e a vida da minha filha é um livro aberto. A gente é o que a gente é. A gente não precisa falar coisas que a gente não vive. A gente vive a nossa vida. E o que você quiser saber de nós, pode perguntar. E o que você não souber, não fala o que você não sabe, porque isso vai ser uma escolha. Amém? E é muito sério quando a gente faz escolhas. Muitas das vezes, colocamos as coisas que não devemos em evidência. E será que estamos glorificando o nosso nome ou o nome do Senhor? Tudo na nossa vida tem que ser para a glória do nome dEle. Tudo veio dEle. Se estamos de pé, se estamos aqui, é porque Ele nos fez de pé, estar de pé. Ele que nos deu saúde. Há 22 anos atrás eu passei por uma cirurgia que o Senhor me deu nova vida. Hoje eu posso dizer que eu não tenho a minha idade biológica, mas eu tenho 22 anos de idade. Sabe por quê? Porque Ele falou assim, eu no leito da minha cama, do hospital, o pastor lendo o salmo para mim, eu falava assim, lê para mim. Aí o Senhor me levou o pastor a ler Salmos 25 que fala, a aliança do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele fará conhecer o seu caminho. Amados, o Senhor tem uma aliança conosco. Deus te deu fôlego de vida no dia de hoje. Deus falou comigo lá 22 anos atrás, eu vou te dar vida, para que você venha testemunhar daquilo que eu fiz na tua vida. Um dia eu vou contar o testemunho aqui. Mas, amado, Deus te deu vida. Hoje você está de pé. Talvez muitos de nós aqui hoje não estaríamos aqui. Mas o Senhor te deu vida. Isso é para glorificar o nome dEle. Exaltar o nome dEle. Ele te deu uma nova oportunidade. Ele te deu uma nova oportunidade. Ele deu para mim e para você uma nova oportunidade de fazermos escolhas nas nossas vidas, escolhas melhores, escolhas que vão ser bênção para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Aleluia! Tudo na nossa vida é uma escolha. Eu coloquei aqui, se temos
que nos alimentar melhor e não fazemos, é uma escolha. Se temos que fazer algum tipo de exercício, alguma atividade, alguma coisa que vá nos trazer saúde e não fazemos, é uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. Se temos que ser melhores, não fazermos coisas que venham desagradar o Senhor, se não fazemos, é uma escolha. Deus nos dá liberdade para tudo isso, não é verdade? Deus nos dá liberdade. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem coisas que nos é lícito fazer, porém convém? Não convém. É uma escolha, tudo na nossa vida gira em torno de escolhas, tudo. Se Deus nos mostra um caminho e vamos para outro, também é uma escolha. Deus não tem culpa de escolhas que fazemos. Ele nos dá a direção. Se vamos para outra, o preço que pagamos é por nossa conta. Se Deus me der uma direção e eu for por outra, a escolha é minha. Quem vai pagar o preço sou eu, não é o outro. Eu não posso fazer com que o outro pague um preço pelas minhas atitudes. Entende? Eu não posso fazer com que o outro tenha algum tipo de mal-estar por conta da minha escolha. Interessante que eu coloquei aqui, que certa vez eu e o pastor fomos fazer uma visita, e nós fomos visitar uma pessoa que estava doente, e esse homem, falando sobre a vida dele, esse homem falou que ele vivia há 20 anos com uma pessoa, casou com uma pessoa, sabendo como a pessoa era, por desobediência até pela mãe, que a mãe falou para ele, não faça isso, que você vai pagar um preço. Ele fez contrário de tudo aquilo que a mãe falou, e ele casou com essa pessoa, e a gente foi visitar ele num leito, e ele estava totalmente, sabe, em um quadro depressivo, e ele falou: eu vivo dessa forma, há 20 anos eu sou destratado, eu sou maltratado, eu sou escorraçado, eu sou jogado de lado pela minha esposa, e eu continuo, e hoje eu estou aqui num leito, estou abandonado, rejeitado, vivendo no mesmo teto. Aí eu fiz uma pergunta para ele: quem fez essa escolha? Ele falou: fui eu. E quantas das vezes, amados, as pessoas dizem que a culpa, não, Deus que colocou no meu caminho. Não. Situações na nossa vida acontecem pelas nossas escolhas. Foi Ele que escolheu viver aquela vida. Tá certo que lá atrás ele recebeu uma direção, e olha que direção poderosa de uma mãe, e ele não obedeceu. E ele colheu consequências, e a consequência foi uma separação, depois de 20 anos, vivendo um relacionamento doentio. Amados, tudo faz parte das nossas escolhas. A gente tem que entender que escolha que eu e você temos feito na nossa vida. E já foi provado cientificamente, eu botei aqui, que o cérebro, ele recebe informações de tudo aquilo que você fala repetidamente, ele entende que aquilo é o certo. Não é verdade? Interessante que ontem eu estou com dor no meu joelho. E ontem a gente estava conversando sobre isso. E se você está com uma dor e você vai falando que você está com aquela dor, com aquela dor, com aquela dor, com aquela dor, o cérebro entende que aquilo é o certo. Então você vai ficar com a dor. Se você começa a pensar as coisas erradas, as coisas ruins, aquilo vai sendo absorvido pelo cérebro e
e vai acontecer. Então você vê que é algo repetido. Se você fica falando algo, ele entende que aquilo que é o certo. A mesma coisa, amados. Quantas pessoas têm mania de mentir? E muitos acreditam na sua própria mentira. Mentem tanto, falam tantas coisas, que acabam acreditando na sua própria mentira, porque vivem uma vida naquele movimento repetitivo. E ali o cérebro vai se alimentando de quê? De mentira. Tudo é um processo da nossa escolha. E eu queria, o pastor já me falou ali da hora, mas eu queria que você abrisse lá, em Deuteronômio de novo. Já está aberto, né? No capítulo 30. Hoje é uma palavra assim, amados, de reflexão. Eu vejo que Deus assim está nos dando a oportunidade de refletirmos as escolhas que fazemos no decorrer da nossa caminhada. Será que as escolhas que nós estamos fazendo é o correto? Está agradando o Senhor? Está desenvolvendo uma vida de bênção para você, para a tua casa, para a tua família? Será que você tem visto a recompensa das tuas escolhas? Eu tenho visto a recompensa das minhas escolhas? As escolhas, amados, são reflexo de tudo aquilo que acontece na nossa vida. E lá a palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio 30, no versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha como é sério o poder das nossas escolhas. Amados, não é só você que vai colher situações, é toda uma descendência. Quando tomamos atitudes na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sabe? Amados, a gente precisa entender que não só nós vamos colher isso, nós vamos fazer com que a nossa descendência venha colher. Então é muito sério. É muito sério, consequência de uma escolha errada. Não por falta de orientação, mas escolhas são de nossa responsabilidade. O Senhor, amados, nos conduz o caminho. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra do Senhor. Deus nos dá a receita todos os dias. Quantas das vezes nós orientamos, não é por falta de orientação, orientamos, vai por esse caminho, não vai por esse, porque eu tenho aprendido isso ao longo desses anos. O pastor fala isso na igreja, que o pastor, a pastora está aqui para orientar. Nós não temos poder de mandar vocês fazerem algo, nós estamos aqui para orientar a vida. A escolha pertence a cada um. E quantas vezes, amados, orientamos e as escolhas são totalmente erradas, contrárias. Precisamos entender que as escolhas fazem parte da caminhada. Queremos fazer a nossa vontade e depois colocarmos a culpa em Deus. Quando eu escutei esse testemunho desse senhor, ele falou assim: mas Deus que colocou ela no meu caminho. Eu falei: a escolha foi sua. O Senhor não casou enganado. O Senhor sabia. Porque, amados, quer conhecer alguém para você estar junto? Olha o testemunho dessa pessoa anteriormente. Não tem jeito. Você não muda ninguém. Eu não mudo ninguém. Agora, a pessoa muda se ela permitir que o Espírito Santo a conduza a todo o caminho certo. Amém? Mas eu e você não temos poder
de mudar ninguém. O Espírito Santo, sim. Deus é amor, mas é justo. Ele não faz nada mudar. Ele é imutável. Eu botei aqui. Deus é justo. Ele não vai mudar nada. Ele é imutável. Salmos 11, 7 diz: Deus é justo e ama a justiça. Amados, eu queria te convidar a ficar de pé. Não foi uma palavra de glórias a Deus, de aleluias, de aplausos, mas foi uma palavra de reflexão para a igreja nesse tempo. Precisamos entender qual é o caminho que nós temos que ser conduzidos. São caminhos de escolha. Nós estamos num tempo onde que nós estamos vivendo o ano de definições. Aquilo que você definir, aquilo que você escolher, vai definir o teu futuro. Vai definir o teu presente e o teu futuro. E a palavra do Senhor fala de toda uma descendência. São os filhos dos nossos filhos. É uma descendência, amado. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. Que possamos entender que tudo aquilo que nós fazemos escolhas, eu estou falando muito nisso, em escolhas, isso vai ficar na tua mente. A partir de hoje, que você possa entender as escolhas que você faz. Amados, muitos poderiam estar hoje aqui na igreja, mas fizeram a escolha de ficar em casa. Muitos gostariam de estar aqui, mas não podem estar, porque estão debilitados com algum tipo de incapacidade. Mas quantos poderiam estar e fizeram a escolha de estar na sua casa, talvez debaixo de uma coberta, assistindo uma televisão? Então, amados, são escolha que nós fazemos. O tempo, o Senhor está aí. A volta de Jesus está próxima. Os sinais e prodígios estão aí, ó. As maravilhas que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem mostrado. Amados, não está fácil andar pelas ruas. Se não for o Senhor nos guardando. A palavra do Senhor fala que se não for o Senhor que edificar a nossa casa, em vão nós vigiamos. Se não for o Senhor que nos protege lá fora, amados. Mas o Senhor, Ele te dá a mim e a você oportunidade de escolha todos os dias para sermos melhores. Nós não somos bonzinhos. Não pensa assim, eu sou boazinha, pastora. Essa palavra não se aplica em mim, não. Eu sou boazinha. Ninguém aqui é bonzinho, não, amados. Na nossa carne não há bem algum. Na nossa carne não há bem algum. Mas se você alimenta o teu espírito, a cada dia você vai se transformar num ser melhor. Uma pessoa que aonde você for, as pessoas vão falar com você, caramba, ali tem algo diferente, é algo bom. Eu vejo algo bom em você. Não é bom você chegar no lugar, né, Cris? E a pessoa falar assim, nossa, eu vejo algo bom em você. Aí você sabe e você responde, é Jesus. E eu queria terminar aqui com Romanos 8. Abre lá em Romanos 8. Romanos 8, no versículo 5. Romanos 8, no versículo 5, diz assim. Abriram Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito traz para a vida e dá paz. Amados, é muito sério.
Precisamos saber fazer escolhas. Você tem o maior orientador que habita dentro de você, que te escolheu. Ele fez uma escolha de habitar dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor fala que para que eu e você não venha se inclinar para as coisas da carne. Porque sabe, quando nós nos inclinamos para as coisas da carne, as atitudes que nós tomamos é de acordo com a vontade da carne. Mas quando nós nos inclinamos para aquilo que está dentro de nós, que fomos escolhidos para ser casa de Deus, ao Espírito Santo, amados, pode ter certeza que as tuas escolhas vão ser totalmente direcionadas pelo Espírito Santo. Amém? Que eu e você possamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá hoje de fazermos escolhas melhores nas nossas vidas. Amém? Aplauda o Senhor, amados. E eu queria, amém, nesse momento, fazer um convite a você. Eu não vou fazer apelo. Apelo eu não vou fazer, eu vou fazer um convite. Se você quiser deixar algo no altar, talvez aquela escolha que você fez, a atitude que você tomou, que trouxe consequências que você poderia ter evitado, se apresente no altar do Senhor.